Queria convidar vocês agora para abrir a Bíblia de vocês em Isaías 43. A gente vai ler o versículo 18 e 19, mas deixa aberto aí que a gente vai ler mais para frente. Então, como vocês sabem, a gente chegou bem no final do ano, né? A gente está no dia 27 de dezembro. E eu não sei você, mas normalmente, em final de ano, eu fico bem reflexiva, assim, sobre, como é que foi o meu ano e tudo que aconteceu. E, fico pensando em tudo isso. E eu sempre paro para analisar e pensar, eu oro, oro sobre tudo isso e fico, Deus, como que foi meu ano? Será que meu ano te agradou? Será que eu vivi tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida? E normalmente até tem texto no meu Instagram, assim, de reflexão, de como é que foi o ano e tudo mais. Então agora eu quero que você tire, 10 segundos. Então, se você ainda não abriu sua Bíblia, deixa ela aí assim por enquanto. Eu quero que você tire, uns 10 segundinhos para você pensar em como é que foi o seu ano. Foi bom, foi ruim? Correspondeu às suas expectativas? Você acha que você agradou a Deus? Estou contando aqui. Mentira, não estou. Enfim, acho que você já pensou um pouco. Será que você estudou o suficiente? Será que você foi um bom filho, um bom amigo, um bom servo de Deus, um bom filho de Deus? Você honrou os seus pais? O final do ano, ele pode nos levar a lugares diferentes. Ele pode nos levar a um desânimo, porque a gente viveu coisas que a gente não esperava viver e não sabe direito para onde ir, achando que as coisas não vão melhorar. Ou o final de ano pode nos levar a um olhar de esperança pelo que está por vir. E hoje eu quero falar sobre isso. Como é que foi o seu ano, mas como que você vai encarar o próximo ano a partir de tudo que você viveu, nesse ano, em toda a sua vida. Então, por isso, a gente vai estudar esse texto que fala sobre como Deus faz todas as coisas novas, tá? Então, todo mundo conseguiu abrir a Bíblia? Dá um tchauzinho aqui para mim. Aí, fechou. Vamos lá, vamos ler. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos orar mais uma vez? Baixa sua cabeça aí. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Nós somos gratos e nós queremos aprender daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa me calar nesse momento, para que o Seu Espírito Santo possa estar falando, Senhor Jesus. Nos ajuda a aprender a viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva no ano que vem, Senhor Jesus. Que a gente possa ver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Senhor Jesus. O Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, vamos lá. Muitas vezes, com tudo que acontece à nossa volta, a gente não consegue entender e, às vezes, nem aceitar o convite do Senhor sobre as nossas vidas, o convite a essa esperança, um convite a confiar no Senhor que Ele nos oferece. Então, o título da palavra de hoje é Um Convite ao Novo. A Laura fez uma arte, tá ali. Isso aí. Então, se você está anotando, anota aí. É um convite ao novo, tá bom? E cada um aqui, cada um tem a sua situação. Não sei como é que foi esse ano. Tem gente aqui que teve um ano sensacional, que teve um ano maravilhoso. Mas tem gente aqui que talvez não tenha tido um ano tão bom assim. Então, para aqueles que tiveram um bom ano, como é que a gente pode viver um ano cheio da presença de Deus? Mesmo a gente já tendo vivido coisas muito legais na presença de Deus, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas para aqueles que tiveram um ano mais difícil, como que a gente pode viver com a esperança de que Deus sempre tem coisas novas para a gente? E é isso que a gente vai conversar aqui nessa noite, tá? Tem pouca gente, então vai ser bem conversa mesmo, tá bom, gente? Então vamos entender melhor o que é esse convite que Deus nos faz e como é que a gente deve aceitar esse convite para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Como que a gente pode atender esse convite ao novo que Deus tem para nós. Então, a primeira lição de hoje é que a gente não pode se prender ao passado. Vocês viram que o início do primeiro versículo é:
Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, não se prenda no passado. Se você está anotando, é isso aí. Eu vou explicar um pouquinho por cima do contexto histórico, só para vocês entenderem o que estava acontecendo. Tá? Então, o povo de Israel estava vivendo um cativeiro na Babilônia, porque eles tinham pecado e afins, e Deus permitiu que eles passassem 70 anos em exílio da sua terra, para que os corações deles pudessem se voltar ao Senhor mais uma vez. Então, nos versículos anteriores desse capítulo, depois, se você quiser ler na sua casa, você pode ler o capítulo inteiro. Então, nos versículos anteriores a eles, Deus está dizendo, por meio do profeta Isaías, que mesmo com o pecado do povo, Deus iria libertar o povo todo do cativeiro, mas não por causa deles, não por causa do que eles fizeram, mas por causa do amor que Deus tinha pelo povo de Israel. E essa é uma expressão da graça do amor de Deus pelo povo. Então, a libertação do povo estava muito mais relacionada a quem Deus é, ao caráter de Deus, do que com as pessoas por si só que estavam ali, que faziam parte do povo do Senhor. Porque Deus tinha feito uma aliança eterna com o seu povo escolhido. Deus já tinha libertado o povo lá na época de Moisés. Vocês lembram disso? Dá um joinha aqui quem lembra disso. Vou fazer vocês interagirem, senão vocês vão ficar viajando. Então, Deus ele já tinha libertado o povo de Israel uma vez. Lá, quando eles eram escravos no Egito. E Deus usou a vida de Moisés para que eles pudessem ser libertos de tudo aquilo, e eles pudessem ter a terra prometida deles. Então, vocês sabem tudo o que aconteceu, Eles foram libertos do Egito, eles chegaram na sua terra, que era prometida, enfim, enfrentaram um monte de gente e tudo mais, mas Deus fez eles vencerem, e Deus deu vitória para eles, Deus cumpriu a promessa que Ele tinha feito para o seu povo, mostrando que, de fato, Ele era o Deus de Israel, o Deus que estava com eles, e que Israel, os hebreus, eram o povo escolhido do Senhor. Mas eles se apegavam muito a esse fato de que Deus já tinha libertado eles uma vez desse jeito específico, tirando eles do Egito, e tudo aquilo que aconteceu, que a gente vê lá no livro de Êxodo. Então, os versículos 16 e 17 desse capítulo que a gente leu agora, de Isaías 43, eles fazem menção a isso, que Deus é o Deus que já tinha libertado todo o povo de Israel e tudo mais, de tudo que tinha acontecido no Egito. Mas o versículo 18, ele vai dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus estava querendo dizer para eles que a esperança deles não deveria estar nos acontecimentos, mas no Deus que tinha realizado tudo aquilo que tinha realizado esses milagres. Então, esse foi o contexto histórico, brevemente, só para vocês entenderem melhor. Então, o que o profeta quis dizer com esqueçam o passado? Todos nós, como seres humanos que somos, como pecadores que a gente tem a tendência de tornar tudo aquilo que a gente vê e gosta, enfim, em ídolos. Como assim? Nossos amigos, às vezes, no nosso celular, nossos estudos, muitas vezes a galera que está no terceirão acaba fazendo com que os estudos sejam um ídolo. Às vezes a pessoa que você gosta acaba se tornando um ídolo para você, porque você quer agradar tanto essa pessoa, e aí você acaba esquecendo de Deus. Tantas coisas que vão nos levando para longe de Deus, e a gente torna ídolos mesmo nas nossas vidas, nos nossos corações, até às vezes a gente acaba se colocando num pedestal, e a gente faz tantas coisas serem a nossa obsessão. Então, da mesma forma que a gente faz isso, que a gente fica idealizando coisas, o povo de Israel fez isso. Porque o povo de Israel fez isso com os eventos do passado, com tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Eles se admiraram com tudo que Deus fez. Ai, meu Deus, uma borboleta, gente, tenho medo. Mas tudo bem, passou. Meu Deus. Tá, lembrei. Eles se admiraram com tudo que Deus tinha feito, a libertação do Egito e tantas outras coisas, que eles deixaram isso ditar como que seria a relação deles com Deus. Como assim? Tudo que eles esperavam de Deus eram as mesmas coisas que Deus já tinha feito uma vez no passado com os antepassados deles,
Então, essa era a obsessão deles. Eles estavam muito mais preocupados com os feitos de Deus do que com aquele que tinha realizado tudo isso. Como consequência disso, os israelitas eles se tornaram incapazes de reconhecer as novas ações de Deus quando se deparavam com elas. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Em 2022, na minha visão, pelo menos, foi, acho que, o meu melhor ano com Deus, assim, da minha vida, disparado de todos os outros, porque de janeiro até dia 31 de dezembro, e não é nem brincadeira, eu vivi coisas muito, eu não sei nem explicar, assim, tipo, diferentes e muito especiais na presença de Deus. Coisas muito absurdas, assim, seja com outras pessoas, ou seja, sozinha no meu tempo com Deus. Eu vivi tantas coisas que eu nunca tinha vivido, isso me fascinou, sério, de uma maneira que eu acho que eu não superei até hoje. Mas, eu me fascinava por conhecer a Deus a cada dia mais, assim, sabe? Só que 2022 já ficou para trás faz bastante tempo, né? A gente está a poucos dias de 2025. E, né, isso é importante lembrar, gente. Eu fico meio assustada com 2025. Falei, gente, parece que a pandemia ainda foi ontem, mas tudo bem. Ainda bem que já faz tempo a pandemia. E durante esse ano, né, de 2024, eu me peguei muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, me perguntando, Deus, por que eu não estou vivendo tudo isso? Por que eu não estou vivendo tudo isso de novo? E eu demorei muito, mas muito tempo para entender tudo isso, assim, por que as coisas não aconteciam da mesma maneira. Até que um dia, minha grande amiga Laura, que está sentada aqui na frente, eu estava desabafando com ela, Laura, eu não estou vendo as coisas que Deus tem para a minha vida, eu não estou conseguindo buscar a Deus direito, não está acontecendo do mesmo jeito que aconteceu em 2022, que eu sentia a presença de Deus todo santo dia. Nem era assim, mas, né? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E ela olhou para mim e disse bem assim, ó, você não pode mais viver num saudosismo. Eu estou lendo aqui porque eu lembro exatamente da frase que ela falou para mim. Você não pode mais viver num saudosismo, senão você nunca vai viver tudo que Deus tem preparado para a sua vida. E daí eu fiquei, meu Deus, ela está ali se orgulhando da frase dela. Só para explicar, o que é o saudosismo, né? É algo que é um conceito assim que ele vai mostrar uma expressão de um misto de nostalgia, tristeza e saudade, um desejo por algo que tipo já passou, algo que está faltando assim. Então, mais ou menos isso assim. Normalmente a gente se refere a coisas que se passaram e a gente quer ter mais uma vez nas nossas vidas. Então, só para contextualizar vocês, para ninguém ficar na dúvida, né? Mas sabe por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente só olha para trás com saudade do que a gente já viveu, a gente deixa de viver plenamente tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente deixa de viver plenamente o presente e a gente deixa de apreciar o que Deus está realizando nas nossas vidas. E hoje em dia, falando, né, abrindo um parênteses aqui, a nossa geração, ela tem tanto problema assim com ansiedade, depressão e tudo mais, porque a gente sempre está buscando algo que é tão irreal e tudo mais, e numa época que a gente já viveu tudo isso, porque você teve algum ano bom na sua vida, você fica, meu Deus, que saudade de tudo isso que eu já vivi, primeira vez que eu me encontrei com Jesus e tudo mais, e a gente fica nessa expectativa de que isso vai acontecer de novo, que um dia sempre pode, que a gente sempre quer o melhor para a nossa vida, e a gente começa a se colocar para baixo, porque a gente não consegue, porque quando a gente só fica olhando para trás, olhando para coisas que já passaram, ou coisas, nesse caso que eu estou falando aqui, ou coisas que até que a gente idealiza na nossa cabeça, a gente deixa de aproveitar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, que é o dia de hoje, que é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, assim como a gente às vezes não sabe apreciar tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque a gente fica olhando para trás o tempo todo, a gente fica nesse saudosismo, nessa saudade de tudo aquilo que a gente já viveu. O povo de Israel fazia isso e ele não reconhecia as novas ações de Deus. Esse ano pode não ter sido igual 2022, foi bem diferente. Mas depois de
dessa conversa com a minha amiga, enfim, outras conversas que eu tive com outras pessoas, Deus foi ministrando no meu coração que esse ano, por mais diferente que ele tenha sido, ele fez coisas grandes na minha vida. Ele falou comigo muitos dias e eu pude desfrutar da graça de Deus sobre a minha vida. Então, a gente precisa, sim, ver aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, em Eclesiastes 7:10, diz assim, ó: não diga, por que os velhos tempos foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Eu não sei como é que foi o seu ano, mas você não pode viver querendo e esperando que o passado volte para você. Não espere as mesmas coisas do Senhor, sabe por quê? Porque Deus, ele não é um gênio da lâmpada que vai fazer, as nossas vontades sempre e que realiza sempre as mesmas coisas, mas, claro que ele não vai se contradizer e não vai tirar a sua palavra, né? Mas a gente não pode fazer dos métodos de Deus. Entendam, os métodos de Deus, os métodos que Deus já usou para falar com você, dos nossos ídolos, porque os métodos de Deus sempre podem ser novos. A gente não pode fazer como o povo de Israel fez, que sempre esperava a mesma coisa do Senhor, olhando para aquilo que ele já tinha feito. Claro que Deus, outro parênteses aqui, claro que Deus, tudo que Deus já fez na sua vida é importante para a sua caminhada, é importante porque Jesus está formando o seu caráter, Jesus está fazendo você crescer e tudo mais, mas você não pode viver esperando que você viva sempre as mesmas coisas que Deus já fez na sua vida. Porque Ele sempre tem coisas novas. Aquilo que Deus já fez nas nossas vidas pode ser uma base para coisas que Ele ainda quer fazer. Mas Ele sempre tem coisas novas para fazer em nós. Então, às vezes a gente, na nossa mentalidade humana, a gente se esquece de que o nosso Deus, Ele nunca faz as coisas da mesma maneira. Em uma das cenas das Crônicas de Nárnia, quem curte esses filmes aí? Quem já leu o livro? Eu desisti do livro no meio, mas tudo bem, o que eu li foi bom. Eu curto bastante tudo isso, assim, no caso eu vejo mais os filmes do que li o livro, mas em uma das cenas do segundo filme, Aslan fala assim para Lúcia, né? Ele fala, como é que é? Tá aqui. Ele fala justamente isso, que nada acontece duas vezes da mesma maneira. E eu vejo esse filme desde que eu era pequena, assim. E eu demorei muito para entender o que isso de fato significava. Mas isso quer dizer que a gente não pode esperar pelas mesmas coisas repetidamente acontecerem, sendo que a gente serve a um Deus que é criativo e que é exclusivo para cada história que Ele está escrevendo aqui nas nossas vidas, na vida de cada um aqui. Então, a gente precisa se desprender do passado, a gente precisa se soltar do passado, para que a gente possa viver um ano cheio da presença de Deus, um ano cheio daquilo que Ele quer fazer de novo na sua vida, na minha vida. Porque Ele tem mais ainda para derramar sobre nós, amém? Nossa, tá fraco. Amém? Amém. Nossa, agora sim. Então... porque Ele tem mais para derramar sobre as nossas vidas. Então, se o seu ano foi ruim, não se prenda ao passado, porque isso vai te impedir de viver o novo do Senhor. Sabe por quê? Sabe como? Porque aos poucos você vai deixando de acreditar que Deus pode transformar as coisas ruins num plano de Deus. Então, como é que é aquele exemplo? Que pode transformar o choro em dança. Às vezes a gente acaba acreditando que, se a gente só fica olhando para aquilo que foi ruim e foi difícil da gente viver, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de confiar que Deus pode sim transformar o nosso lamento, a nossa dor, o nosso choro, o nosso pranto em dança, em louvor, em tudo aquilo que Ele tem para realizar. E a gente acaba deixando de confiar no Senhor. E se o seu ano foi bom, não se prenda no passado também, porque isso também vai te impedir de viver o novo do Senhor. Sabe como? O saudosismo, que eu já comentei, vai cegar os seus olhos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olhar para o passado, muitas vezes, mostra uma desconfiança da nossa parte com Deus. Porque a gente quer sempre viver do nosso jeito, do jeito que a gente já viu que deu certo. Então a gente confia, não, Deus, faz desse jeito aqui porque eu sei que já deu certo. Mas a gente precisa aprender a confiar que Deus sempre tem um novo, que é melhor sim
para as nossas vidas. Lá em Jeremias 29:11, né? Gente, fui citar o versículo e esqueci dele. 29:11. Que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Prosperidade, não desgraça, tudo cheio de esperança. Amém. Lembrei. Deus sempre tem algo melhor para a gente. Não precisa bater. Amém, amém. Amém, gente. Deus sempre tem algo melhor preparado para nós. E a gente precisa confiar nos planos de Deus. A gente precisa confiar que o Senhor tem algo novo e que é melhor para a sua vida. Mesmo que às vezes a gente, né, se perde nas dificuldades que a gente tem, às vezes na sua escola você está passando por alguma situação difícil, na sua família, não sei se seus pais às vezes estão se divorciando, tudo mais, a gente não sabe tudo que vai acontecer no ano que vem. E talvez o seu ano não seja tão fácil assim como foi esse ou outros anos da sua vida, mas não se esqueça de que isso também é Deus permitindo que coisas aconteçam na sua vida para que você saia mais forte de tudo aquilo que Ele tem deixado acontecer. Porque Ele quer que você saia mais íntimo dEle, de cada provação, de cada situação. Deus permite certas coisas na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente amadureça na nossa fé. Então a gente precisa confiar que o Senhor tem algo melhor para a gente em todos os momentos da nossa vida, por mais difícil que seja. Então isso também nos ensina a gente a permanecer naquilo que o Senhor tem para nós. Então não se prenda no passado, mas confie naquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Amém, gente? Beleza. Então, esse era o primeiro ponto. O primeiro é que a gente não pode se prender ao passado. Não se prenda ao passado. O segundo ponto agora é: veja, Ele está fazendo algo novo. A primeira parte do versículo 19 fala exatamente isso. Vejam, eu farei uma coisa nova. Então, Deus está chamando a atenção do povo, porque eles estavam presos no passado, como a gente estava falando agora. Então, o povo precisava meio que de um chacoalhão, assim, de uma chamada de atenção, para que eles pudessem, mais uma vez, voltar os seus olhos para Deus. E a solução para a gente se desprender do passado é a gente deixar de olhar para tudo aquilo que a gente valoriza, porque muitas vezes a gente valoriza muito aquilo que já aconteceu em nós, mas para que a gente deixar tudo isso para lá, para que a gente olhe para o Senhor e tudo aquilo que Ele tem para fazer. Então Deus estava querendo dizer para o povo: ei, eu estou tentando fazer algo novo no meio de vocês, mas vocês não estão percebendo, vocês só querem viver do jeito que vocês já viveram antes. E quantas vezes que a gente também não faz isso com Deus? Quantas vezes que Deus está querendo falar com a gente, falar: ei, eu estou tentando fazer algo novo na sua vida, mas você não deixa porque você só quer fazer do seu jeito. Então, a gente precisa deixar... Gente, essa frase aqui ficou confusa. Mas a gente precisa de deixar de olhar para as coisas que a gente quer, deixar de olhar para o nosso passado, para que a gente possa olhar para o Senhor e deixar Ele fazer algo novo em nós. Então, muitas vezes a gente acaba deixando de olhar para o Senhor, porque a gente fica olhando para as situações que já aconteceram com a gente, e é hora da gente começar a olhar para Jesus e ver tudo aquilo, coisas novas que Ele quer fazer em você. Se o passado ou outras coisas que você sabe que Deus está falando com você aí no seu coração, estão te impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus está fazendo, estão impedindo você de enxergar tudo isso, você precisa remover tudo isso da sua vida para que você possa, de fato, viver tudo aquilo que Deus tem preparado, Deus quer fazer na vida de cada um aqui. E muitas vezes as coisas de Deus, elas são simples, mas a gente acaba complicando muito mais as situações. Uma vez na minha vida, no terceirão, eu estava bem desesperada, porque eu meio que terminei o ano assim, sem saber o que eu queria fazer na minha vida. E eu, gente, desesperada. Como é que eu termino o terceirão? Como é que eu termino o colégio? Sem entender aquilo que, eu queria fazer, assim. Então, era pressão de todos os lados, assim, para eu decidir o que eu precisava fazer na minha vida. Então, os professores perguntavam na sala: o que você quer fazer? Não sei o quê. Todo mundo tinha uma resposta pronta. E eu lá, assim, eu não sei. E era meio desesperador, assim, porque daí todos os meus amigos já sabiam, todo mundo que eu encontrava perguntava: você tá no terceirão? O que você vai fazer da sua vida? E eu, gente, eu não sei. Para de me perguntar, pelo amor de Deus.
Então, era pressão de todos os lados para ver o que eu ia fazer nos próximos 4, 5 anos da minha vida. E eu não tinha ideia de como é que ia ser, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E eu estava desesperada, e eu orava, não entendia nada do que Deus queria fazer. Então, até minha família me perguntava, meus pais ficavam me perguntando: e aí, Mariana, já decidiu? Já decidiu? E eu ficava: não, vou entrar em desespero. E eu sei que meus pais queriam o melhor para a minha vida, mas mesmo assim eu não conseguia decidir. Até que Deus falou comigo, me chamando para o ministério integralmente. E eu não sabia como é que a minha vida ia ser dali para frente, né? Isso foi em janeiro de 2022. Eu não sabia como é que a minha vida ia ser dali para frente. Eu não sabia muito como é que eu ia reagir quando as pessoas me perguntavam: mas o que você vai fazer com isso? Porque várias vezes a galera me perguntava: teologia? O que você vai fazer com isso? Eu ficava: sei lá, cadê? Mas eu ficava me perguntando se era isso mesmo que Deus tinha, se era isso que Deus queria. E era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas no meio de tudo isso, eu decidi olhar para Jesus e para tudo novo que Ele estava me oferecendo. Porque quando Deus falou comigo, eu fui entendendo melhor aquilo que Deus queria para a minha vida, Ele foi abrindo portas. Então, no momento que eu decidi parar de olhar para tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta, toda a pressão que eu estava sentindo ali, que muita gente aqui também já enfrentou, ou ainda vai enfrentar, ou acabou de enfrentar nesse ano, assim. Eu decidi parar de olhar para tudo isso e começar a olhar somente para Jesus, até que eu pudesse, de fato, confiar nele. E Ele foi abrindo uma porta atrás da outra. E eu fui vendo tantas coisas legais, porque era algo novo, mas era o novo de Deus para a minha vida. Eu tinha certeza, eu tinha convicção de que era aquilo que Deus tinha preparado para mim. E isso já fazem quase 3 anos. E, claro, que nem todos os dias são, nossa, sensacionais, nem todo dia você cai no chão, no espírito, assim. Mas eu tenho certeza que Deus tem feito coisas, Ele já fez muita coisa na minha vida nesses 3 anos, porque eu me permiti viver o novo de Deus. Eu comecei a olhar para Ele e permitir que Ele fizesse o novo na minha vida. Então, escolha olhar para Jesus e para o que Ele tem para fazer em você. Então, assim como eu, você vai enfrentar os seus desafios, os seus dias ruins, pressões de todos os lados da sua vida, mas, e para ser sincero, na verdade, você não vai dar conta sozinho. Já fica a dica aí, você não vai dar conta sozinho. Mas o convite de Jesus para as nossas vidas hoje é a gente olhar para Ele, porque Ele sempre tem algo novo para fazer em nós. Então, o que eu estou querendo dizer hoje para você, se você não prestou atenção em nada até aqui, olha aqui. Jesus, você precisa sempre... Meu Deus, me confundi. Você precisa começar a olhar para Jesus, porque Ele tem algo novo para derramar sobre você no próximo ano. A sua esperança vai ser encontrada enquanto você olha para Jesus, porque Ele tem a sua vida nas mãos dEle. Ele conhece o que é melhor para você. E Ele tem um plano traçado de toda a sua vida, desde o ventre da sua mãe, para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem planejado para você, que Ele tem desenhado para você, mas vai da sua decisão de olhar para Jesus. Ou continuar confiando naquilo que você acha que é melhor para a sua vida. Salmos 34:5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Olhe para Jesus. Igual eu falei, não quer dizer que você não vai ter dias ruins, dias difíceis, mas você pode passar por tudo isso com o rosto radiante, cheio de alegria, porque você vai estar com os olhos fixos em Jesus e Ele é a sua esperança. Ele é aquele em que você pode se apoiar e derramar toda a sua vida diante dEle, assim como a gente estava cantando no Quebra o Meu Vaso também. E às vezes a gente acha que de fato, que para a gente ver Deus assim, para a gente olhar para Jesus, a gente precisa de fato ver a Deus. Mas não é assim que funciona, né? Mas isso é muito simples da gente resolver. Como é que a gente resolve isso? Você não precisa ter uma revelação, igual Moisés teve, de ver Deus face a face. Mas começa a incluir Jesus na sua rotina, em tudo que você for fazer, nas pequenas coisas. Então, quando você acordar,
Primeira coisa que você vai fazer, ao invés de você pegar o seu celular e já abrir o Instagram, abrir o TikTok, tem gente que é viciada nesse nível de abrir o TikTok logo em seguida que acorda. Então, ao invés de você pegar no seu celular, abrir o Twitter, não sei o que lá, senta na nossa cama para você não dormir de novo, e ora e fala: Deus, bom dia, muito obrigada porque o Senhor me acordou mais uma vez, que eu posso viver esse dia para o Senhor, confiando em Ti. Faz a sua oração. Comece a dedicar o seu dia para o Senhor, porque isso vai começar a fazer diferença na sua vida. Enquanto você estiver no colégio, eu ia falar, não é... Continue prestando atenção na aula. Mas quando você perceber que não está conseguindo fazer as coisas bem ali, dedica isso para o Senhor também. Fala: Deus, eu não estou conseguindo entender essa matéria direito. Deus vai começar a te dar clareza e você vai ganhar intimidade com Deus, porque você vai estar falando com Ele ali o tempo todo. Lá em 1 Tessalonicenses vai falar para a gente orar incessantemente. Então, começa a incluir Jesus na sua rotina. Começa a incluir Ele nos pequenos momentos que você tem, porque isso vai fazer com que você possa viver o novo de Deus para a sua vida nesse próximo ano. E além disso, tenham o seu tempo com Deus. Isso é básico, gente. Tenha lá o seu tempo devocional com o Senhor, porque isso também vai fazer muita diferença para que você possa viver os planos de Deus para a sua vida. Como eu já falei antes, são melhores do que os nossos. Então, tudo isso e mais um pouquinho, célula, discipulado, outras pessoas, você vai aprendendo como você vive a sua vida com Deus. Então, tudo isso e mais um pouco deve ser como você vai manter os seus olhos fixos em Jesus. E assim você vai conseguir enxergar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então, a gente precisa, às vezes, parar de complicar tanto assim a nossa vida com Deus. Porque Jesus, Ele demonstra muita simplicidade. A gente vê na Bíblia que Jesus demonstrava essa simplicidade. Ele era um cara simples, assim. Então, por que a gente vai complicar as coisas? É essa simplicidade que existe em Jesus que vai fazer as coisas novas. Então, ao invés de você ficar loucamente tentando ver tudo que Deus está fazendo, ou ficar olhando para o passado e falar: Deus, eu quero de novo, mais uma vez. Não, é tempo de você olhar para Jesus e conseguir enxergar tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque são coisas novas. Em último lugar, agora, o terceiro ponto é assim, coloque as lentes da fé. Então, na segunda parte do versículo 19, está escrito assim, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nesse versículo, Deus está falando o que Ele ia fazer, Que Ele vai abrir um caminho no deserto, vai abrir riachos no ermo. O ermo é tipo um sinônimo de deserto também, um lugar vazio. Então Deus está falando para o povo: eu estou fazendo uma coisa nova, eu vou livrar vocês do exílio da Babilônia. E, enfim, que Ele ia libertar o povo de tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele tempo. Mas para que eles pudessem viver tudo aquilo que o profeta Isaías estava dizendo, era necessário perceber o que Deus estava fazendo ali no meio deles. Então, Deus pergunta no texto que a gente leu: vocês não a percebem? Eles precisavam colocar as lentes da fé para conseguir perceber aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Então, Deus faz sim novas todas as coisas, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo isso. Então, a gente, assim como o povo de Israel, a gente precisa colocar as lentes da fé para que a gente possa ver um caminho sendo aberto no deserto, um riacho sendo aberto no deserto, no ermo, igual a gente leu no versículo, passagem sobre os oceanos, qualquer coisa que Deus quer fazer na sua vida, porque Deus tem muito mais para cada um de nós, mas a gente precisa colocar, a gente precisa vestir essas lentes da fé, para que a gente possa conseguir enxergar tudo isso. Todo mundo aqui sabe do centro de formação, Beleza. Então, antes de ser centro de formação, era um bingo ali. Há muitos anos atrás era um bingo. E a tia Cleusa, que era a mãe do pastor Michel, ela sempre orava aqui na frente. Tem vários vídeos dela orando sobre isso. Orava para que um dia aquele lugar fosse nosso. E ela orava sempre para o tal do bingo fechar. Demorou um tempo, mas o bingo fechou. E aí, antes ainda do centro de formação acontecer, virou um negócio meio duvidoso, assim. Então,
Mas aí depois de tudo isso também, virou um centro de formação que tem abençoado a vida de tantas pessoas aqui na nossa igreja. E Deus foi fazendo as coisas no ano passado e nesse ano. E esse ano a gente inaugurou tudo isso. A sala de oração, que vários de vocês ali participam dos turnos também. E olha como a fé de uma mulher, ela conseguia acreditar em tudo isso, mas, sério, isso foi o quê? Uns 20 anos atrás? Acho que sim. Isso foi uns 20 anos atrás. Ela orava sobre isso. E ela tinha tudo para não crer em tudo isso, mas ela acreditou na palavra que o Senhor tinha entregado para ela. Ela escolheu ter fé de que um dia o Senhor faria algo novo. E tem tantas coisas novas acontecendo na nossa vida. Ai, gente, é isso aí. E a gente, às vezes, não consegue perceber. A gente precisa escolher ter fé. E a gente precisa começar a pedir isso para o Senhor. Porque muitas vezes a gente, humanamente falando, assim, a gente às vezes não consegue ter a fé necessária que a gente precisa ter para a gente ver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas a Bíblia fala que a gente deve pedir por mais fé. E a gente precisa começar a colocar isso nas nossas orações e pedir para que o Senhor nos dê mais fé, para que o Senhor nos ajude a vestir essas lentes da fé, para que a gente consiga enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, se a gente quiser viver um ano cheio do novo de Deus, a gente precisa colocar essas lentes, as lentes da fé. Deus é capaz de restaurar todas as coisas, mas a gente precisa crer nessa verdade. Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, lá em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. E esse capítulo de Hebreus 11, acho que é um dos meus preferidos de toda a Bíblia. Vai falar sobre pessoas que a gente vê durante a Bíblia toda, sobre os heróis da fé, que a gente chama assim, que perseveraram, que tiveram fé naquilo que Deus faria e viveram coisas grandes na presença de Deus. Você acha que os heróis da fé teriam vivido tudo o que eles viveram se eles não tivessem confiado no Senhor, se eles não tivessem cheios de fé? Noé, ele construiu uma arca, mesmo sem nunca ter visto chuva. A Bíblia fala que não tinha chovido antes. E daí Deus falou com ele, falou que ia ter um dilúvio, que choveu um montão. Ele nem sabia o que era chuva direito, mas ele foi lá, ele construiu uma arca, confiando naquilo que Deus tinha falado. Abraão saiu da sua terra, sem saber para onde ele estava indo. E ele creu também que ele e a sua esposa teriam um filho na sua velhice, mesmo isso sendo, impossível. Moisés liderou um povo inteiro, saindo de uma terra onde eles eram escravos, sem também ter um rumo claro. Ele não sabia direito para onde ele estava indo também. Eles que eu citei agora e tantas outras pessoas que a gente lê durante o capítulo 11 de Hebreus, colocaram as lentes da fé para que elas pudessem viver o novo de Deus sobre a vida delas. Se o padzinho aqui puder subir, eu agradeço. Desses exemplos que eu citei, Noé salvou a sua família. Ele foi a solução de Deus para uma geração perversa que estava perdida. Então, porque ele teve fé, o Senhor honrou a vida dele. E ele foi a solução de tudo que estava acontecendo naquele contexto. Você pode ler a história de Noé lá em Gênesis. Abraão foi o pai da nação de Israel, porque ele creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Mesmo ele e Sara não podendo ter um filho na sua velhice, Deus foi lá e deu sim um filho para eles. E ele foi pai de todo o povo, onde a gente vê a história relatada na Bíblia, um povo que permanece até hoje, porque ele teve fé naquilo que Deus tinha falado para ele. Moisés viu Deus face a face e ele experimentou do seu poder pelo resto da sua vida. Moisés experimentou de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele teve fé. Alô? Nossa, gente. Meu Deus, o som baixou aqui, fiquei assustado. Moisés teve fé, porque um dia Deus falou com ele na sarça ardente que ele seria o líder de um povo todo e que ele seria usado para libertar Israel da escravidão. Porque ele teve fé, ele viveu tudo isso, ele viveu a mais profunda intimidade com Deus. E como que você quer levar a sua vida daqui para frente? Eu quero vestir essas lentes da fé, eu quero colocar as lentes da fé para que eu possa ver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida.
E você, o que você quer fazer daqui para frente? Eu quero ser aquela pessoa que às vezes numa situação difícil aí todo mundo fica, meu Deus, não tem saída, não sei o quê. Eu quero ser a pessoa que vai olhar e falar, não, Deus vai abrir um riacho no meio do deserto. Quero te convidar você a ficar de pé agora no seu lugar. Durante todo esse tempo a gente viu que a gente precisa se desprender do passado, a gente precisa olhar para Jesus e enxergar aquilo que Ele está fazendo, mas a gente só consegue fazer isso se a gente colocar as lentes da fé, se a gente vestir essas lentes da fé. Então, presta atenção aqui rapidinho, já estão acabando já, então depois vocês conversam. No próximo ano, Deus tem tanta coisa para fazer no nosso meio, mas você precisa escolher viver tudo isso. Escolha esquecer do passado, escolha se desprender do passado. Você não precisa ficar vivendo nessa saudade do que já passou. Deus tem coisas novas para fazer. Escolha olhar para Jesus e ver tudo aquilo que Ele quer fazer de novo na sua vida. Escolha enxergar a vida com os olhos da fé. Jesus tem tanto para a vida de cada um aqui. E vai de como a gente deixa Ele agir em nós, nas nossas vidas. Então eu quero dar uma palavra de ânimo. Se anima para o que vem por aí. Se anima para o próximo ano. Porque Ele está fazendo algo novo em nós. Ele está fazendo algo novo na vida de cada pessoa que está aqui. Então agora, antes de a gente orar todo mundo junto, eu queria fazer um momentinho um pouquinho diferente. Se você pode, eu queria pedir para você... Peraí, depois eu peço, senão vocês não vão prestar atenção. Então agora nesse momento, a banda vai ficar tocando aqui um tempinho. E você vai entregar o seu ano que vem, o próximo ano, nas mãos do Senhor. Você vai começar a dizer, Deus, eu não quero ficar vivendo com saudade daquilo que já passou. Eu quero viver aquilo que é novo. Eu quero olhar para o Senhor e conseguir enxergar o que o Senhor está fazendo. Me dá mais fé. E você vai começar a dedicar o seu ano. E a gente vai ter um tempo de oração, onde você vai entregar tudo aquilo que aconteceu nesse ano. Vai lembrando aí, Deus vai começar a trazer à sua memória coisas que aconteceram esse ano, tenham sido elas boas ou ruins. Deus vai começar a trazer tudo isso à sua memória e você vai entregar isso nas mãos de Deus. Você vai entregar o que já passou, mas você também vai dedicar o que vai acontecer no próximo ano também. Então, se coloca de joelho agora no seu lugar, se você pode. E você vai fazer a sua oração antes de eu orar aqui com todo mundo junto. Você vai entregar o seu próximo ano nas mãos do Senhor, porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida, mas vai da decisão que você tomar de querer viver tudo isso ou não. Então eu vou te dar um tempinho aí para você orar e dedicar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida no próximo ano, enquanto a banda toca aqui.
Feche seus olhos agora, a gente vai orar junto, pra gente entregar tudo aquilo que Deus fez esse ano, mas pra gente dedicar também aquilo que o Senhor quer fazer na vida individual aqui de cada um, mas também em nós como ministério também. E se você hoje nessa noite quer viver o novo de Deus, quer começar a viver o novo de Deus, mas você nunca de fato experimentou ter uma vida com Deus de verdade, você nunca deu essa liberdade para ter Jesus na sua vida, para deixar Ele agir em você, eu queria pedir para você colocar a sua mão no seu coração agora, e você vai, durante essa oração, você vai convidar o Senhor Jesus para viver na sua vida, para estar contigo todos os dias, para você de fato dedicar a sua vida como um todo para Ele. E aí você vai começar a viver tudo isso que eu falei durante esse tempo que a gente teve aqui. Você vai viver o novo do Senhor. Então, se tem alguém aqui hoje que quer começar a viver uma vida com Deus, quer começar a viver o novo do Senhor e ainda nunca experimentou disso, coloca a mão no seu coração e eu vou orar com você especificamente agora, e depois eu vou orar com todo mundo junto. Então, você que está com a mão no seu coração, repete essa oração assim comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua salvação. Eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu quero te dar liberdade para o Senhor viver comigo, para o Senhor agir na minha vida. Me lava com o seu sangue, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver os teus planos. Entra na minha vida, me sela com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar com todo mundo agora. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio, Deus. Nós te agradecemos porque, mesmo se foi um ano ruim ou se foi um ano bom, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca deixou o nosso lado, o Senhor sempre esteve conosco. Deus, nós entregamos tudo que nós vivemos esse ano para que a gente possa viver algo novo na sua presença, Deus. Nós não queremos viver um saudosismo, a gente não quer mais viver com saudade de coisas que passaram. Não, Deus, a gente quer se animar para aquilo que o Senhor tem para fazer de novo em nós, Deus, porque nós sabemos que os teus planos são melhores do que os nossos, Senhor Jesus. Então, Deus, o Senhor tem liberdade para fazer a sua vontade nas nossas vidas no próximo ano, Senhor Jesus. Nos ajuda a gente se desprender do passado, nos ensina a gente a olhar para o Senhor e enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Nos ajuda a ter mais fé, Deus, nos dá mais fé, nos perdoa porque tantas vezes a gente não tem fé o suficiente para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Mas nós clamamos para que o Senhor possa nos dar mais fé, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, no nosso ministério, Deus, em cada célula que está representada aqui, Senhor Jesus. Nós queremos viver o novo, Deus. Nós não queremos deixar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas passar em branco, Deus. Nós queremos perceber tudo isso e nós queremos ser gratos, Deus, porque sempre existe algo melhor planejado para nós, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus criativo e o Senhor escreve a história de cada um aqui com exclusividade, Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo isso, Deus, e nós dedicamos então o nosso próximo ano nas tuas mãos, porque nós desejamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Nos ajuda, Deus, nos abençoa com o conhecimento novo do Senhor também, para que a gente possa sair mais íntimo do Senhor, Deus. Nós queremos ser amigos íntimos de Ti, Deus, amigos próximos que escutam os Teus segredos, que aprendem com o Senhor todos os dias, Senhor Jesus. Seja no dia bom ou no dia mau, Deus, nós vamos permanecer sabendo que tudo isso é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para nos ajudar a crescer, para a gente sair mais forte em Ti, Senhor Jesus. Então nos ajuda, nos dá a fé que a gente precisa ter para passar por tudo isso, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, que está conosco todos os dias, independentemente do que a gente faz, daquilo que a gente pode tentar te oferecer, Deus. Mas o Senhor sempre nos oferece a oportunidade de a gente viver algo novo com o Senhor, a gente viver uma vida nova com o Senhor, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelas pessoas que aceitaram viver com o Senhor
Senhor nessa noite também, Senhor Jesus, e que de fato elas possam começar a viver algo novo na sua presença, Deus. Que esse próximo ano que vai começar daqui a pouco possa ser um ano marcado pelo seu amor, pela sua presença, Deus, e por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada uma delas, Senhor Jesus. Eu te agradeço e eu te louvo por tudo que aconteceu aqui nessa noite, que o Senhor vai continuar fazendo nesses próximos dias e no próximo ano também, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Se você fez aquela oração lá que foi pra botar a mão assim no coração, aponta Ih, gente, cadê o QR Code? Aponta o celular aí pro QR Code que tá aqui, acho que vai aparecer aqui depois. Ou fala com um dos tios aqui de colete azul, eles estão aqui no cantinho também. Daí, fala com eles, porque a gente não quer deixar você caminhar sozinho. Se você quiser viver o novo do Senhor, você precisa ter alguém com você. Então, não caminha sozinho. Aponta o seu celular pro QR Code. Vai atrás de um dos tios de coletinho. Tá bom, gente? Então, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai cantar mais uma música aqui pra gente encerrar o nosso culto, nosso último culto do ano. Enfim, é isso, gente. Deus abençoe vocês e até semana que vem e ano que vem.